O uso do álcool, ele vem desde a pré-história e ele tem, além da função nutricional, porque as bebidas alcoólicas, sobretudo fermentadas, eram parte essencial da dieta, ele tem uma função como remédio, porque servia como um consolo da dor, como um apaziguador do sofrimento, e também tem uma função religiosa, porque o uso do álcool ajudava a religiosidade das populações mais arcaicas da humanidade, no sentido de produzir um estado de êxtase, um estado de transe, um estado de devoção religiosa. Então, na tradição, por exemplo, do Ocidente, o álcool vai ser encarnado na figura de um deus, que é Dionísio, na Grécia, depois Baco, na sociedade romana. Então, há toda uma tradição ligada ao uso médico e religioso do álcool, que faz do álcool uma substância muito importante. A principal motivação para o consumo do álcool foi, em primeiro lugar, a relação de facilidade da sua produção e o seu sabor, que era, enfim, algo muito prezado. E depois os efeitos psíquicos que ele provoca de uma alteração do estado de humor, enfim, de uma predisposição para uma série de atividades como a religiosa, como também até aquilo que a gente poderia chamar do puro lazer. Era, enfim, uma substância que trazia um grau de prazer que ajudava, enfim, no combate ao sofrimento, ao tédio, à irritação. Na história sempre se identificou que o excesso do consumo do álcool era problemático, era perigoso e, sobretudo, fazia com que as pessoas revelassem o seu verdadeiro caráter. É o debate na Grécia clássica, que está na obra de Platão, de que o vinho se constitui numa prova do caráter. Então, a pessoa que toma vinho e sabe se comportar, sabe, enfim, o limite de não se tornar incômodo para os demais, ou até incapaz de se mover, enfim, podendo até perder a consciência, a pessoa que chega nesse limite, ela vai perder a sua reputação social. Então o álcool tinha uma espécie de critério de ser um aferidor do verdadeiro caráter das pessoas. Na época moderna, a partir do 17, há uma epidemia de álcool destilado. Aí o padrão de consumo alcoólico também se altera, porque as populações estavam acostumadas com o vinho, a cerveja, a cidra, que são substâncias fermentadas. Quando vem o destilado, que é uma concentração alcoólica muito maior, também há, enfim, uma certa incapacidade de saber se administrar esse uso de um álcool mais forte. Então aí começa a ter um padrão de consumo mais problemático, mas é muito característico da época, enfim, contemporânea, do final da época moderna para a época contemporânea. O uso não problemático do álcool, ele não só é sempre possível, como ele foi a base de uma série de civilizações que tiveram no uso do vinho, por exemplo, no Mediterrâneo, da cerveja nos países do norte da Europa, no saquê, que é esse fermentado de arroz na Ásia, ou da chicha, que é o fermentado de milho na América. Todas as civilizações tiveram um uso tradicional, um uso familiar, que era inclusive feito como alimento. Por exemplo, nas civilizações do norte da Europa, a cerveja era o café da manhã. Era um pão líquido que se tomava numa espécie de sopa de cereais e restos de pão fermentado, etc. Então o uso não problemático não só é possível, como ele é a regra. A maior parte das civilizações usa o álcool de forma integrada, socialmente útil e num limite que não chega ao nível do excesso. O fator que mais determina se o uso do álcool vai ser, enfim, benéfico, maléfico, até inócuo, é o fator cultural. Porque se existem controles sociais naquela civilização, naquela sociedade, que justamente fazem com que haja uma fronteira para o nível do excesso. Então, na sociedade grega, por exemplo, havia uma instituição chamada de simpósio. Simpósio em grego significa beber junto. Então eles se reuniam e faziam uma série de ingestões, enfim, de vinho e até com outras substâncias, mas tinham um critério de que alguém controlava a dose, que era o simposiarca, e esse não deveria beber. Então, nas festas tinha sempre um que não bebia, que era quem ia dar as bebidas para os demais. Se alguém se excedesse, começasse a se comportar de forma indevida ou ficar, enfim, cambaleante, etc., ele não podia mais continuar bebendo. Então havia formas de controle consensual estabelecido pela própria sociedade que limitavam o risco do excesso. Já na civilização grega e romana, havia uma restrição muito grande ao uso de álcool por jovens, e aí se entendia jovem até os 30 anos. Mas também as mulheres, que eram também consideradas como, enfim, uma categoria de menos direitos do que enfim, dos homens. Então já havia no berço da civilização ocidental restrições ao uso por parte de jovens.
Na época moderna e contemporânea, houve uma expansão muito grande, sobretudo no 19, e o álcool se tornou acessível, inclusive, a crianças. E depois, com a época enfim, mais atual, no século XX, que começou a se estabelecer legislações que estabeleciam restrição em relação à idade para o direito de acesso, tanto à compra como ao próprio consumo. A lei seca foi implementada nos Estados Unidos de 1919 até 1933. Quer dizer, praticamente 13 anos de proibição total da produção e do comércio de qualquer bebida alcoólica, com a única exceção do vinho na missa, na Eucaristia, que era permitido. Isso causou uma situação muito, enfim, ruim de vários pontos de vista. O primeiro deles é do ponto de vista econômico. O álcool se tornou uma mercadoria ainda mais rentável do que era antes. Proibida, aumentou o lucro. Então a proibição faz com que o preço aumente e, portanto, o lucro aumente, trazendo toda uma série de grupos interessados em explorar o comércio clandestino, que foram, no caso dos Estados Unidos, a famosa máfia, né, de Chicago, Al Capone. Tudo isso é resultado direto da proibição do álcool. Em segundo lugar, teve um efeito muito negativo do ponto de vista da saúde pública, porque o álcool, quando era legalizado, tinha um controle do Estado em relação à sua qualidade, em relação, enfim, até ao volume, ao teor alcoólico, etc. Com a proibição, passou a se produzir um álcool clandestino, sem nenhum controle público e que muitas vezes tinha substâncias tóxicas, como é o caso do metanol. Tem uma série de produtos da destilação alcoólica, sobretudo naquilo que se chama a cabeça e o rabo da destilação, que é o começo e o fim, que tem que ser desprezados, tem que ser jogados fora porque são tóxicos. E na produção clandestina eles incluíam toda a destilação, inclusive essa primeira que tem muitos resíduos tóxicos. Então houve pessoas que morreram de álcool envenenado por metanol, porque não tinha nenhum controle, enfim, de nenhum órgão público para saber se aquilo tinha algum tipo de qualidade, né? E, finalmente, houve também um resultado muito negativo do ponto de vista do padrão social de consumo alcoólico, porque o padrão social anterior era um padrão, digamos, de prevalência da cerveja, das bebidas fermentadas, em que as pessoas se reuniam junto com os amigos no fim de semana. Com a proibição, as pessoas tinham que consumir em lugares clandestinos, fechados, em geral lugares ligados também a máfias, a grupos criminosos, e preferiam consumir o álcool mais forte. Porque já que era para beber, melhor era beber logo uma quantidade, enfim, suficiente para deixar a pessoa num estado de embriaguez. Então passou a ter um padrão de consumo maior de destilados do que dos fermentados. Eu acho que é fundamental, é indispensável haver um controle estatal que regulamente o consumo de álcool de forma a limitar os riscos e os problemas que o consumo exagerado do álcool causa. Eu acho que nenhuma dessas medidas pode ir no sentido de querer proibir o consumo. A proibição não funciona, a exigência da abstinência compulsória, de que ninguém vá beber, etc., é uma medida repressiva, totalitária, que eu diria até quase fascista, no sentido de que o Estado vá controlar a vida íntima dos indivíduos, etc. Agora, isso não significa que o Estado não deva estabelecer limites. Eu acho que o primeiro limite que deveria ser estabelecido é proibir a incitação. Não se deve fazer publicidade do consumo alcoólico. E, infelizmente, no Brasil, continua sendo permitido, até em horários na televisão, que são, enfim, horários de horário nobre, etc., propaganda de fermentados. E a cerveja é uma espécie de patrocinadora maior de quase todos os espetáculos públicos, do esporte, da música, etc. Então tinha que haver uma desvinculação disso, tinha que haver proibição de propaganda. Não se pode fazer propaganda nem de cigarro, nem de álcool, nem de nenhum tipo de remédio. O outro elemento de restrição que eu acho que deve haver é em relação a locais de venda e horários de consumo. É preciso, enfim, você estabelecer medidas que não façam uma facilidade do acesso. Então, ter uma restrição de que só um certo tipo de estabelecimento possa vender, que esse estabelecimento não venda muitas vezes de madrugada, isso tudo eu acho que são normas que ajudariam, enfim, a conter os problemas ligados ao uso abusivo. Questão da restrição de idade. Essa também é indispensável. Eu acho que menores de idade, que não têm, enfim, ainda uma cidadania plena do ponto de vista dos seus direitos civis, não devem ter acesso a bebidas alcoólicas em nenhum tipo de estabelecimento. Então deveria haver um rigor muito grande em controlar a venda para menores de idade. Eu acho que tem havido uma piora da relação com o álcool
Porque, em primeiro lugar, existe esse problema de o álcool ser um produto de grandes setores da indústria privada que querem aumentar os seus lucros e que fazem campanhas sistemáticas para o aumento do consumo, inclusive com o uso de uma publicidade muito insidiosa, digamos assim, que glamoriza o consumo alcoólico e tende a relacioná-lo até mesmo com o sucesso profissional, sexual, esportivo, etc. Então eu acho que deveria se quebrar um pouco esse quadro cultural de uma certa exaltação do álcool como a única forma de lazer público disponível.